Bom, eu sou Robson Benta, um artista preto. Felizmente, a arte me foi apresentada muito jovem e felizmente eu consegui aproveitar o que a arte tem para oferecer para as pessoas, que é, além da possibilidade de se expressar, também a possibilidade de se entender nesse mundo, né? Como no teatro, que é a minha arte, a gente pensa e fala sobre o nosso tempo, é impossível, né, ser um artista e não pensar, porque a nossa arte tem sim uma influência da nossa condição social e da cor da nossa pele. Eu descobri isso cedo e depois que eu conheci o Cruz de Souza, a obra e a pessoa, né, o contexto em que ele viveu, eu cheguei à triste constatação de que a dificuldade da gente ter acesso, ou da obra ser apresentada nas escolas, enfim, para a comunidade catarinense, que ele nasceu em Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, de entender que mais de 100 anos depois da morte do Cruz de Souza, o artista preto ainda tem problemas em ser artista. Tu desenvolve uma atividade inclusiva. Queria que tu falasse aí sobre a Ímpar, o que é a Ímpar e o que ela se direciona, quais os objetivos dela. Beleza, eu faço parte, junto com alguns amigos artistas, do Ímpar, que é o Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, desde 2011, quando o Instituto foi criado. E já no começo nós criamos dentro do Ímpar um braço que se chama Arte para Todos, a partir de uma experiência que eu tive de dar aula de teatro para pessoas com transtorno mental e para pessoas com deficiência intelectual. Então a gente abraçou essa e eu me senti nesse momento, né, descobrindo a possibilidade de trabalhar com essas pessoas, que eles só não faziam teatro porque ninguém tinha oferecido. Então foi bem tranquilo encontrar um lugar de acesso para ensinar o teatro, porque igual a todas as outras turmas, os alunos são só diferentes. E a gente, enquanto professor, só precisa entender por onde acessá-los. E é um presente para mim, porque um terço da população brasileira, catarinense, joinvilense, tem algum tipo de deficiência. E essa demanda não é atendida para além do serviço de saúde. É muito difícil a gente encontrar uma atividade de arte, uma atividade de qualquer coisa que não seja saúde, assim abertamente proposta para a população com algum tipo de deficiência. E as pessoas com transtorno mental, em particular, que são as que eu tenho investido mais nesse momento no trabalho, ganharam uma outra vida. A saúde mental é um caso à parte. Tu tá na tua plenitude profissional, tem uma atividade dentro do teatro, longeva. Eu queria que tu nos falasse onde começou isso, como é que se desenvolveu isso e como é que tu assumiu essa profissão. Essa pergunta é bem importante porque eu consegui muito recentemente organizar isso na minha cabeça. Com 11 anos, quando eu fiz a minha primeira participação no teatro, num espetáculo com um texto mais longo, que era O Rapto das Cebolinhas, da Maria Clara Machado, uma autora clássica de teatro infantil, eu já senti uma coisa muito bacana do trabalho em grupo, da relação com o público, e dali para frente eu estava em todas as sessões cívicas, declamando poema, fazendo mestre de cerimônia, e já dizia em casa que eu queria ser ator. E saí de Cachoeira do Sul, onde eu morava, lá no Rio Grande, decidido a ir para um lugar onde tivesse mais teatro do que tinha lá. Acabei parando aqui em Joinville, já tinha um irmão que morava aqui, e conheci na Casa da Cultura o Borges de Garuva, que é meu irmão, meu grande mestre. Eu me considero um autodidata, né? Eu comecei algumas graduações, não concluí nenhuma, agora optei por ingressar agora numa formação de artes cênicas, mas eu aprendi fazendo. Eu aprendi com os grandes mestres que eu tive, eu faço questão de citar sempre o Borges, porque é a pessoa que me ensinou de processo de estudo, né? Da importância da gente organizar, da importância da gente saber o que está fazendo.
E eu continuava até aí querendo ser ator, né? Meu projeto era ser um bom ator. Não necessariamente um ator famoso, um ator muito importante, mas um bom ator, porque eu gostei do teatro, né? O bicho me pegou assim muito forte. Mas já com o Borges aqui na Casa da Cultura, eu comecei a cumprir o papel de tutor de algumas turmas de iniciação, né? De crianças em particular, e comecei a gostar disso. Comecei a gostar disso e me fez, me emociona lembrar, porque me fez voltar para o lugar onde o teatro me foi oportunizado. E o que ele trouxe para mim? Além da capacidade de representar, né, da possibilidade do estrelato ali, do protagonismo na cena, me ensinou que o teatro, que a arte abre um lugar que outros lugares não abrem. E aos poucos eu comecei a deixar de querer só ser um ator e ser mais professor. E recentemente eu entendi que eu sou mais feliz compartilhando o que da experiência artística é possível para as pessoas do que realizar isso em mim, né? Por uma série de coisas, mas principalmente por ver nos outros que não tinham oportunidade despertar a coisa que despertou em mim. E me fez uma pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem. E acho que a arte contribuiu muito para isso. Mas porque me foi oportunizada em algum momento. É o que eu tento fazer como professor. Vou partir agora para um estudo mais acadêmico, mas porque eu quero formalizar mais essa ideia do trabalho que eu desenvolvo com as pessoas com deficiência e para compartilhar. Bom, Robson, eu sei que tu é um ator atuante, né? Então queria que tu nos relembrasse assim algumas atuações, algumas produções que tu acha pertinente, que são importantes para ti, né? Queria que tu nos relatasse isso. Beleza, então eu tenho um carinho especial pelo primeiro trabalho, que é o Rapto das Cebolinhas, que eu era um menino, mas que foi o lugar onde eu conheci essa possibilidade do teatro. Vindo para Joinville, eu conheço o Borges e o primeiro espetáculo que eu participo aqui, que é A Fonte lá do Morro Atrás de Casa, um espetáculo infantil, que me levou para fora de Joinville, né? Então é a primeira vez que eu, com um espetáculo, viajo para apresentar. E a gente foi para São José do Rio Preto, primeiro festival de teatro, festival infantil de teatro lá. Já tinha uma versão adulta, então gostei muito daquilo, principalmente porque ele nos colocou num lugar onde as pessoas dos outros grupos faziam teatro em teatros. E nós aqui em Joinville apresentávamos em galpão de igreja, em auditório, em quadra de esporte. E a gente foi criticado porque o nosso trabalho não coube no teatro, porque a gente não treinava, não ensaiava num teatro. Foi em 87, 86, 87. Vocês não estavam dentro do quadrado. Não estávamos dentro do quadrado. E isso é muito bom, né? Porque o teatro é mais do que isso. E depois eu dou um salto para Tupacamaru e Sair dos Sonhos, que foram dois projetos que a gente desenvolveu numa parceria do grupo Teu, que é o grupo que existia dentro da universidade lá aqui em Joinville, da FURG, que hoje é Univille, e os grupos de teatro, que o Borges e o Silvestre trabalhavam. Então a gente reuniu para celebrar eram 200 anos, eram 500 anos, 400 anos, 500 anos da chegada espanhola na América, e falar do Tupacamaru, que é um líder revolucionário, né? A gente contou essa história e foi muito importante para nós, né? Eu naquela época eu acho que eu era muito jovem assim do entendimento do papel político do teatro, da gente usar o teatro, é do Oswaldo Dragum o texto, de usar o teatro como política, como a ação política, né? Usar a força do teatro como força política, e também o Sair dos Sonhos, né? Que a gente trabalhou o falanstério. No Tupacamaru eu fiz um general, um militar que era crioulo, né? Que era um nativo que acabou ingressando no exército espanhol e me fez pensar muito, né? Do papel das forças de opressão. Eu faço essa leitura hoje, né? Dentro da própria sociedade. Eu queria que tu nos falasse sobre essa tua aproximação com Cruz e Souza. Quando se deu isso, né? Qual foi o teu primeiro contato com esse poeta negro, catarinense, simbolista?
Bom, o Cruz de Souza entra na minha vida assim mais de forma mais ampla com o cinema. As duas coisas acontecem concomitantemente. Eu fui convidado para participar do processo de seleção para fazer O Poeta no cinema, numa filmagem que a Maria Emília de Azevedo, cineasta de Florianópolis, estava fazendo. Me chamou, fui lá, conheci a Maria Emília, falamos de Cruz de Souza e ela já acertou, você vai ser o Cruz de Souza no filme. A Maria Emília me apresentou o Cruz de Souza, me apresentou, ela é formada em letras e é cineasta, me apresentou boa parte da obra do Cruz de Souza e o que escreveram sobre o Cruz de Souza, andou comigo lá pela Desterro, né, por Florianópolis, por locais onde provavelmente, né, porque tem uma parte histórica da cidade, provavelmente onde o Cruz deve ter andado, e foi muito forte, né, foi muito forte reconhecer aquela paisagem. O mar esteve ali sempre, né, um pouco mais aterrado hoje, mas algumas edificações já da época. Então eu fui tomado por Cruz de Souza, e a partir dali tenho feito já, né, ao longo desses anos, montagem com estudante, recital de poesia, peças de teatro, mais filme. E ali é importante nesse primeiro, em 1994, quando a gente filmou, 95 a gente foi programado com o filme, que eu entendi muitas das coisas, né? O segredo foi descoberto. E veja quem descobriu. Vocês, sempre bêbados de idiotice, deveriam adormecer em algum morro por aí, buscando, quem sabe, depois de um alegre despertar, vislumbrar cores ao menos diferentes. Outro dia adormeci do desconhecimento da minha própria imagem e acordo agora diante de imbecis. No filme a gente fala da morte dele, e ele morre em sítio tentando se tratar da tuberculose e é trazido num vagão de carga, né, como se fosse carga para o Rio de Janeiro para ser sepultado. Então faz a gente pensar, né, na grandiosidade da obra, que já tinha um espaço, já tinha um reconhecimento dentro do simbolismo mundial, e a pessoa tratada desse jeito, né, Então não consegui desconectar mais o Cruz de Souza pela grandiosidade da obra, pela importância dela e pelo fato dela não ser muito trabalhada nem aqui em Santa Catarina, onde ele nasceu. Ficou, para que se faz a arte, né? Por que o artista preto é tratado dessa forma? Então eu fiz questão de trazer sempre as poesias, sempre a prosa. Montamos uma versão do Emparedado, que é um texto que parece, não podemos ter essa certeza autobiográfica, porque ele não fala, mas em que o Cruz de Souza questiona todas essas coisas, né? A capacidade dele de escrever como escreveu, e o entendimento real que ele tem de como ele era tratado, né? A pessoa Cruz de Souza, o João. Estes são meus últimos sonetos. Qual o paralelo que tu faz com ele agora, nos dias de hoje, 160 anos depois do seu nascimento? Bom, o simbolismo, como o próprio nome diz, trabalha com a ideia dos símbolos, né, da relação das palavras com sugestão do que sejam as coisas, e da musicalidade, que o Cruz de Souza usa como poucos simbolistas, e ele fala muito do amor, né? Então eu penso sempre a partir dos escritos, né, que a gente faz arte de acordo com o que a gente pensa, sente e conhece, que ele foi uma pessoa que amou muito a vida, né? Amou muito a vida e amou pessoas, né? Ele fala com muito amor, tanto das mulheres que ele se apaixonou, a própria Gavita, que foi a esposa e mãe dos filhos dele, quanto dos amigos. Ele fala com um amor, e no último sonetos a gente tem
os 3 últimos sonetos, né, que são o Pacto das Almas, que ele dedica ao Nestor Vitor, grande amigo dele, então prova que a relação de afeto dele para com as pessoas era muito forte. E também uma coisa muito forte que ele trabalha em Florianópolis quando ele edita O Moleque, que é um jornal que ele foi um dos editores, e lá na biblioteca pública a gente encontra alguns exemplares ainda para conhecer, da luta dele contra a escravidão, apesar de que isso tenha sido negado por muitos pesquisadores, negam que Cruz de Souza tenha se envolvido, mas ao mesmo tempo não cobram dos artistas não pretos que tenham se manifestado contra também. Então é uma loucura, parece que tem que sempre achar um problema, mas ele escreveu sim vários textos, publicou texto criticando um padre escravocrata e defendeu, levantou essa bandeira, talvez por isso também ele tenha sido combatido, por isso talvez ele tenha saído do Rio Grande de Santa Catarina e ido para o Rio de Janeiro. E isso mostra, né, e me identifica muito com ele, que é assumir o papel político da nossa arte. Não dá para a gente fazer arte só como uma alegoria, ela tem que ter esse papel também, porque é a nossa voz. É a nossa voz. Ele usou a dele, eu uso a minha, trago esse entendimento, né, da relação que a gente pode ter uma vida, que a gente pode gostar das pessoas e a gente pode, nessa mesma vida, também trabalhar nossas questões políticas e usar os meios que a gente tem. Florianópolis, capital de Santa Catarina. Aqui é o Museu Cruz de Souza, que durante muito tempo foi sede do governo do estado de Santa Catarina. O nome é em homenagem ao poeta simbolista João Cruz de Souza, nascido nessa cidade em 1861. O poeta Cruz de Souza é um dos representantes simbolistas mais importantes da literatura brasileira e considerado o único genuinamente negro poeta, escritor que se destacou na literatura do Brasil. Eu sei que você está preparando já está prestes a lançar uma websérie sobre o trabalho dos sonetos do Cruz de Souza. Você poderia nos falar a respeito disso e como é que tu vê isso como inclusão, né, no momento de difundir a obra de Cruz de Souza nesses 160 anos de nascimento dele? Muito bacana, eu gosto muito desse trabalho que a gente chamou de Cruz de Souza Sonetos para Ver e Ouvir, Cruz de Souza para Todos, Sonetos para Ver e Ouvir, porque ele sintetiza o entendimento que eu consegui organizar, né, da minha experiência com a prática de arte eu estou com 57 anos, lá desde os 11 anos que eu estou envolvido, que é juntar a arte que eu pratico, juntar o meu entendimento da condição de homem preto, o meu entendimento de que como homem preto eu também tenho que lutar pelo espaço das pessoas com deficiência e das mulheres. Então a gente constrói esse trabalho acessível, né, uma versão de videobook em português e libras e um audiobook, porque por mais que para os cegos, né, existam os leitores automáticos, uma voz humana recitando um poema é um acesso muito mais legal, né? Além da sua obra em poesia, Cruz de Souza também nos deixou um trabalho maravilhoso em prosa, e o texto Emparedado fala um pouco de como ele se sentia naquele Brasil. Não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do mundo, porque atrás de ti e adiante de ti, não sei quantas gerações foram acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás ansioso, aflito. E para que esse material seja usado nas escolas, porque eu acho que a escola é o espaço onde a gente aprende pela primeira vez que a nossa vida é mais ampla do que dentro da nossa casa. E a forma como a gente conhece as coisas, por exemplo, os artistas, as pessoas que fizeram grandes feitos na história da humanidade, vai determinar como é que a gente vai ver o mundo. Eu percebi e resolvi fazer alguma coisa com isso, que é o que eu sempre recomendo, né? Você não precisa fazer o que eu faço, mas do seu lugar de contribuição você pode dar
para essa coisa, que se você não entendeu, eu estou dizendo agora, ela existe. Ela existe.